Aí volta, ele ainda faz umas manobrinhas. Aí ele volta, Caramba. 90 graus, e começa a fazer as curvas. E aí o piloto fala assim, Marcos, agora você vai fazer força 3Gs, né? Tá. Na subida, quantos Gs? Foi mais ou menos isso, uns 3Gs, 3? né? E aí depois ele vai aumentando cada vez aí mais. Aí começa a fazer as manobras para ir aumentando os Gs. Exatamente. Entendi. Então você já sabe ali o que é o 3Gs. 3Gs tranquilo, né? É aquela coisa assim, para quem for em qualquer parque de diversão, sentiu aquela emoçãozinha tranquilo lá na montanha-russa, assim, na hora que vai cair, depois daquela guinada assim. Claro. Né? Eu não sei não, porque eu nunca fui em montanha-russa, mas eu imagino como que é. É violento, mas é aceitável. Entendi, é aceitável. Entendi. Né? E aí ele sempre pergunta, Marcos, are you okay? Né? Entendi. Naquele russo, falando inglês com um sotaque horroroso, né? Exato. Are you okay? Mais ou menos assim. Aí, ok. E aí ele fala, então agora vamos para 4 Gs de força. Significa, se você pesa 80 quilos, você vai sentir uma força de 320 quilos comprimindo o seu corpo. Aquela força invisível, né? Então vou fazer uma curva aqui e aí depois vamos ver como é que você sai. E aí ele fez a curva com caça. E aí 4 Gs eu já falei, opa. É mesmo? Dá uma diferença, assim, um Gzinho a mais já é uma... É mesmo, cara? Não, no 3G já... Entendi. A coisa, você já fala assim, legal, é divertido. Mas lá na centrífuga, quando você fez, você chegou a quantos Gs? Eu cheguei a 6. 6? E no caça eu fui a 7. Olha só. Mas é diferente? Sim. A sensação é diferente ou é a mesma? Porque, o treinamento vale assim, na centrífuga, você podia parar quando você não se sentisse confortável. Entendi. No caça não tem jeito, né? No caça não. No caça você eu não toque em nada, né? Exatamente, eu não toque em nada, tá? Não, e a coisa é real, né? Claro. É incrível. Fora que tem outras coisas também, deve ter o motor, o barulho, deve ser um negócio, né? Ou não tem, né? Você não escuta nada dentro do avião. Ele é isoladão, assim? A única coisa que você escuta é que é a máscara de gás que tá ali, pertinho do teu ouvido. Você fica só escutando barulhinho o tempo inteiro. Quem tá em terra... Ouve, então, porque quem tá em terra ouve, né? É a desgraça, é o fim do mundo acontecendo. O caça passa em rasante, se ele quebrar a barreira do som ali, né? Que começa a abrir aquele cone na frente do avião, e aí ele rompe esse cone e dá um estrondo sônico. Esse estrondo é como se caísse um trovão do teu lado, né? Você pula no chão, fica ali, né? O que aconteceu? É proibido hoje. Né? Proibido. Os caças hoje só podem quebrar a barreira de som ou no mar, né? No oceano, ou em grande altitude, que foi o meu caso. Né? Eu cheguei a Mach 1.965, quase 2 vezes a velocidade do som. Então eu cheguei a quebrar a barreira do som. E dentro do caça nada, não ouve nada, tá? Sossegado. Silêncio total. Entendi. Silêncio total. Legal. E aí, você vê, né? Eu estava falando que você vê o sol igual uma estrela, né? Brilhando no escuro. É uma coisa que isso você quebra muitos paradigmas ali, né? Assistindo aquela cena, né? De poder ver uma coisa, um astro brilhando no escuro. Bom, aí ele foi para 4 Gs. E 4 Gs, que é a primeira vez que você sente que o estômago foi pro joelho, né? Aí você já fica preocupado, né? Fala, pô, tá ficando sério isso aqui, né? Marcos, 5 Gs. Caramba. E aí eu me preparei, aí ele fez um ângulo... São ângulos cada vez mais fechados né? com o avião. E aí, nos 5 Gs, eu tive uma coisa chamada blackout. Caramba. Blackout é o seguinte, como o globo ocular tem umas veias assim muito fininhas, né? O sangue não tem força para distribuir ali por todo o seu globo ocular. Então, por um momento você está com os olhos abertos, mas não está enxergando nada, como se você ficasse cego. Caramba. E aí eu estava ali, e eu não fui preparado para isso, né? O treinamento... Isso eles não explicaram no treinamento, né? Sacanagem do russo, né, cara? Pô, só falou que não era para tocar em nada, podia ter falado, ó, no 1G você vai sentir isso, no 2 isso. E na centrífuga eu não passei por isso. Então eu falei assim, caramba, e agora? Tipo, eu fiquei naquela situação e eu não sabia se eu falava para ele, se eu não falava, o que ia acontecer. Marcos, are you okay? Ok. Eu lá sempre. E aí ele falando, bom, Marcos, já que você está indo muito bem... Eita. Vamos para 7 Gs. E ele pulou direto. E aí, naquele momento, sacane, eu falei assim, peraí, 7, mas tinha que ser o 6 agora, né? Tipo, tem certeza? Você tá pulando, né, cara? E naquele momento, minha vista começou a abrir assim, começou a aparecer as imagens de pouquinho em pouquinho, que nem fumaça, assim, vai aparecendo algumas coisas, voltando, né? O sangue vai voltando. Caramba, agora que tá voltando ao normal, ele vai pro céu. De novo, né? Só que aí, o que aconteceu? Ele fez lá o looping e tudo mais, rodopiou ali o avião de um jeito e tal. E aí o sangue dentro da gente, nesse instante você percebe que o teu corpo é uma pele que segura uma bolsa d'água, né, que é o sangue, e o sangue fica ali, né, de um lado pro outro no teu cérebro, no teu corpo. Aí eu desmaiei. Desmaiou?
tive aquele desmaio, que é um desmaio muito comum, inclusive faz parte do treinamento você desmaiar. Então, nesse momento, a roupa ela não consegue mais funcionar, porque a força é muito, muito rigorosa. E o desmaio é o nosso corpo, que desliga quando você está realmente abusando. Ele economiza a tua energia, é uma ferramenta interessante que o corpo humano tem. Ele desliga você por um tempo para você se recompor, digamos assim, né? Então, o que acontece é que o pescoço fica mole, ele não aguenta a cabeça e você simplesmente cai ali. E é fração de segundos mesmo. Entendi. Porque rapidamente ele estabelece, né? Ele nivela o casco. E aí você volta. E aí o sangue começa a voltar tal e você acorda, digamos assim. Só que o que acontece é que você acorda como se você estivesse pulando o espaço-tempo. Você não lembra que desmaiou. Entendi. Então ele pergunta assim, Marcos, você está bem? Eu falo, claro, estou muito bem. Ele fala, não, você não está bem. Você desmaiou. E como que ele sabe? Ele tem um Porque monitoramento? Ele tem um espelhinho assim, em cima da cabeça tem um retrovisorzinho ali e ele vai... Igual de carro ali. Aí ele fica só olhando, né? Entendi. E aí eu falei, não, eu não desmaiei, eu estou completamente lúcido, estou muito bem, dá para ir mais até. Ele falou, não, você não está bem e depois você vai ver no vídeo. Mas tem uma câmerazinha que foi te filmando? Tinha, lá no cockpit tinha uma GoPro que vai te acompanhando. E aí depois você viu mesmo. E tem as estatísticas lá, quantos Gs, que altitude você tá e tudo mais. Porque isso aí depois, a ideia é o quê? Vai tipo para um currículo lá, vai para uma ficha. Quantos dias que você suportou ali? Ele termina, né, a experiência, ele preenche um relatório, fica para você de presente o relatório. Porque poderia ser usado lá no tal do concurso, né? Exatamente. Só que aguentei, né, tem um treinamento de... E aí, exatamente nesse momento que, enfim, eu passei por todo esse treinamento, o caça pousou, e aí foi aquele momento da felicidade, de tirar uma foto, né, com a bandeira do Brasil lá, todo feliz, assim, fui pra estratosfera, voei num caça. Mas chegou a passar mal, não? Só mesmo desmaiou? Não, eu não passei mal. Tinha um saquinho, assim, na perna, né, dentro do uniforme, que era pra... Claro. Se você, né, tivesse que gorfar os líquidos, né, estomacais. Mas entendi. Ainda bem que eu tava com o estômago bem vazio ali. O que aconteceu mesmo de efeito foi a cegueira e depois o desmaio de blackout ali. E os desmaios, né? Entendi. No treinamento total, eu tive 3 desmaios. 3? Foram 3 desmaios, né? Então, eu tava ali falando assim, ó, manda pau e vamos embora aqui. Mas eu tô isso aqui aí tinha a prova nos 7 Gs, por exemplo, ou não? Então, aquele relatório que ele dá pra mim, fica comigo, isso é uma coisa que eu endosso ali no meu currículo. Falo, olha, já tive experiência em caça supersônico, 7 Gs, né? Já voei a tantos quilômetros. Tudo isso é documento. Entendi. É documento, né? Que você pode carregar no caso de um chamamento público, né? Eu não sou da Força Aérea, mas olha aqui, ó, tenho esse documento que eu realizei o treinamento que um astronauta, enfim, de vez em quando, se é necessário, né? Que se coloque esse tipo de regra, né? Para seja um requisito. Né? Então, ali, eu estou atendendo, né? E ali, quando eu estava com a bandeira do Brasil já na pista, todo feliz, né? Aí vou tirar aquela foto, que é a foto que vai marcar, né, a aventura. Olha, eu conquistei e tudo mais. Aí apareceu a borboleta branca. Lá do começo. E aí... Aí pousou na sua mão direita. Na mão esquerda, que é a mão do coração, da paixão. Para ser astronauta mesmo. Para ser astronauta.